O que realmente existe diante do trono de Deus? As visões que revelaram o trono não foram sonhos simbólicos nem metáforas antigas. Foram encontros reais em que o próprio Deus abriu o céu e permitiu que o homem visse o coração da eternidade. Isaías contemplou o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e as abas do seu manto enchiam o templo, como está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 1. Ezequiel, entre os exilados junto ao rio Quebar, viu esse mesmo trono se mover sobre rodas de fogo e criaturas cheias de olhos, como descreve Ezequiel capítulo 1, versículos 26 ao 28. João, no Apocalipse, viu o trono resplandecendo como jaspe e sardônio, rodeado de relâmpagos e vozes. Em Apocalipse capítulo 4, versículos 2 ao 5. 3 homens, 3 tempos, um mesmo trono, o mesmo Deus reinando sobre todas as eras. O que eles viram não foi uma experiência mística isolada. Foi o governo divino em funcionamento. O trono é o ponto fixo do universo espiritual, o eixo de onde flui toda decisão, juízo, graça e vida. Isaías o viu no templo, Ezequiel o viu entre o povo distante, João o viu no céu, para provar que o trono não está preso a lugar nenhum. Ele é o centro de tudo. Há, porém, algo mais profundo que une essas visões. Em todas elas o trono é envolto em luz, trovões, fumaça e fogo, sinais da presença visível do invisível. Isaías viu o templo tremer sob a fumaça da glória. Ezequiel viu o brilho de âmbar e relâmpagos girando em torno das rodas. João viu o resplendor que parecia dominar o firmamento. Todos eles estavam diante da mesma manifestação, a glória que habita o trono. E é exatamente aí que o mistério começa. Porque a partir do próximo capítulo, veremos o que se move diante desse trono, os seres que o cercam, os sons que preenchem o céu e o poder que emana de sua presença. O centro do universo espiritual está prestes a ser revelado. Os 4 seres viventes. Diante do trono, João vê algo que desafia toda a compreensão humana. 4 seres se movem, cercando a glória, cheios de olhos e revestidos de luz. Não são figuras simbólicas, nem representações mitológicas. São seres reais, criados para refletir o próprio caráter de Deus. O apóstolo os descreve em Apocalipse capítulo 4, versículo 6. E ao redor do trono e sobre o trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Esses olhos não são apenas detalhes visuais, mas a expressão da onisciência divina, o olhar que tudo vê, que tudo conhece e que nada ignora. Eles estão diante da origem de toda a existência e refletem em si a consciência viva do Criador. Cada um desses seres carrega uma forma diferente, e cada forma revela uma faceta da glória de Deus. João continua dizendo no versículo 7, e o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo ser vivente semelhante a um boi. O terceiro ser vivente tinha o rosto como de homem, e o quarto ser vivente era semelhante a uma águia voando. Essas formas não são aleatórias, são mensagens visuais. A criação fala através deles, e a natureza inteira é representada diante do trono, o selvagem, o doméstico, o racional e o celestial. O primeiro, semelhante a um leão, representa o poder, a autoridade e a realeza de Deus. O leão sempre foi símbolo de domínio, o rei entre os animais. Ele expressa o governo de Deus sobre tudo o que existe. Em Gênesis, capítulo 49, versículo 9, Jacó abençoa Judá, dizendo: Judá é um leãozinho, da presa, filho meu, subiste. Essa imagem profética se cumpre em Cristo, o leão da tribo de Judá, que venceu e está assentado no trono. O leão diante do trono é o reflexo desse domínio eterno. Ele não ruge para ameaçar, mas para afirmar que o reino pertence ao Senhor.
Cada movimento de suas asas declara que nada está fora do controle do Rei dos Reis. O segundo ser vivente é semelhante a um boi, a figura da força que serve, do poder que sustenta. O boi foi, desde o princípio, o símbolo do trabalho e do sacrifício. Era o animal que arava o solo, que carregava o peso e que era oferecido no altar. Representa o Deus que não apenas reina, mas serve, o Deus que carrega o fardo do seu povo. Essa imagem aponta diretamente para Cristo, que disse: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos." Mateus capítulo 20, versículo 28. O boi, diante do trono, revela a força do amor que se doa e o poder que se manifesta em humildade. O terceiro tem rosto de homem. Aqui, a criação e o Criador se encontram. O rosto humano representa a inteligência, a razão e a compaixão divina. É a imagem de Deus refletida em sua criação. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 26, o propósito foi claro: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse ser nos lembra que Deus conhece, entende e se compadece. Ele não é um poder distante, é um Deus pessoal. Em Cristo, essa verdade se torna visível e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. O rosto de homem diante do trono é o testemunho de que Deus escolheu se aproximar da humanidade. Ele conhece nossas dores, nossas fraquezas e nossa mente. O homem diante do trono revela a sabedoria e o amor de um Deus que sente. O quarto é semelhante a uma águia voando. É a representação da visão divina, da soberania que enxerga tudo de cima. A águia não apenas voa alto, mas vê longe. Ela enxerga o que os outros não veem, alcança onde ninguém pode ir. É símbolo do Espírito Santo, que sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 31 diz: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." A águia diante do trono mostra o Deus que está acima de todas as dimensões e tempos, o Deus que governa sobre o invisível e sustenta o que é eterno. Esses quatro seres, juntos, formam uma sinfonia perfeita. O leão fala da majestade, o boi da entrega, o homem da compaixão e a águia da soberania. Nenhum deles é independente, todos se movem em harmonia, e essa harmonia é a adoração. João descreve que não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir." Apocalipse capítulo 4, versículo 8. A repetição do santo é mais do que louvor, é declaração eterna. Cada palavra dita por eles sustenta o ritmo do céu. Eles proclamam o que os homens esqueceram: que Deus não muda, que sua santidade é imutável e que ele domina o passado, o presente e o futuro. Ezequiel também os viu, e sua visão acrescenta profundidade ao que João revela. E cada um tinha 4 rostos: o rosto de homem, o rosto de leão à direita, o rosto de boi à esquerda e o rosto de águia por cima. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Enquanto João os vê individualizados ao redor do trono, Ezequiel os vê unidos em um só corpo, com 4 rostos. A mensagem é clara. O mesmo Deus que João vê no trono é o que Ezequiel viu entre os exilados. Ele não está preso a um templo, mas se move entre o seu povo. Esses olhos espalhados por todo o corpo dos seres viventes simbolizam vigilância e conhecimento total. Eles enxergam a criação como ela realmente é, não como o homem a percebe. O olhar deles penetra as realidades espirituais e revela que nada está oculto diante do trono. É a visão da santidade absoluta, observando tudo o que existe. Cada vez que um deles fala,
o céu responde. Quando um diz santo, os 24 anciãos se levantam de seus tronos, lançam suas coroas e adoram. É como se todo o céu pulsasse em resposta à voz deles. Não há separação entre som e movimento, entre visão e adoração. O trono é o centro, e tudo o que existe gira ao redor da sua glória. Os 4 seres viventes também apontam para a plenitude de Cristo. Ele é o leão que reina, o boi que serve, o homem que intercede e a águia que ascende. Tudo o que eles são, ele é em perfeição. Em Mateus, ele é o rei prometido, leão. Em Marcos, o servo fiel, boi. Em Lucas, o filho do homem, homem. Em João, o verbo eterno, águia. Os evangelhos, assim como os seres viventes, revelam as 4 faces do mesmo Deus. Cada aspecto mostra uma dimensão do Cordeiro que está no meio do trono. No Antigo Testamento, os querubins guardavam a presença divina. No propiciatório da Arca da Aliança, 2 deles cobriam o assento de misericórdia com suas asas. Êxodo capítulo 25, versículos 18 a 20. O que antes era símbolo, João agora vê em realidade. A presença viva de Deus guardada por seres reais que refletem a santidade do Criador. O que era sombra no tabernáculo se torna revelação diante do trono. Esses seres não são apenas guardiões da glória, mas portadores dela. Onde eles se movem, a luz se move com eles. Ezequiel descreve isso com clareza. Para onde o Espírito queria ir, iam eles, e não se viravam quando iam. Ezequiel, capítulo 1, versículo 12. Não há indecisão, não há hesitação. A vontade de Deus é executada com perfeição. Eles são expressão do poder do Espírito, e nada do que fazem é por impulso próprio. Eles também nos ensinam o que é verdadeira adoração. Não pedem, não exigem, não esperam nada. Apenas declaram o que Deus é. Adoram porque veem, louvam porque compreendem. Não há ego, não há vaidade, apenas reconhecimento. Essa é a adoração que o céu entende, aquela que flui da revelação, não da necessidade. E assim, diante do trono, tudo se mantém em perfeito equilíbrio. Os 4 seres viventes giram ao redor da glória, e o som de suas vozes preenche os céus. Cada palavra deles é luz, cada olhar é entendimento. Eles são a lembrança viva de que tudo o que existe tem origem e fim na santidade de Deus. E enquanto João contempla esses seres em movimento, sua visão começa a se expandir. Ele percebe algo sob o trono, um reflexo que brilha como vidro, um mar imóvel e transparente. A glória dos seres viventes reflete nesse espelho celestial, como se o céu inteiro estivesse sendo duplicado em luz. O som da adoração continua, mas agora o olhar de João desce para o chão do trono. É o início de uma nova revelação. O mar de cristal, o espelho da eternidade. O mar de cristal, o reflexo da eternidade. Diante do trono, João vê algo que o faz silenciar por um instante. Ele descreve: e diante do trono havia como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. Apocalipse capítulo 4, versículo 6. O que ele contempla não é um oceano comum, mas uma superfície perfeita, clara e imóvel, que reflete a luz do trono. É o limite entre o que é divino e o que é criado, o ponto onde a santidade de Deus encontra a existência de tudo o que ele formou. O mar de cristal representa pureza absoluta e ordem completa. Na terra, o mar é sinônimo de instabilidade, de movimento e mistério. Mas diante do trono, o mar está em paz, nenhuma onda, nenhuma agitação. Isso mostra que, diante de Deus, até o caos se curva. Aquilo que na criação parece desordenado, diante da presença do Altíssimo, se torna perfeitamente equilibrado. O mar de cristal é a prova visual de que o reino de Deus não tem desordem, porque o próprio Criador sustenta tudo em harmonia.
Há um paralelo direto com o que Moisés viu no Monte Sinai. O livro do Êxodo descreve: "E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, clara como o próprio céu." Êxodo capítulo 24, versículo 10. A visão é a mesma, uma base transparente e brilhante que sustenta o trono de Deus. Desde o início, a glória divina é revelada sobre algo puro e cristalino, para mostrar que a santidade de Deus é o fundamento de toda a sua autoridade. O mar diante do trono não é feito de água, mas de luz. É um reflexo da glória divina. Ele funciona como um espelho da eternidade, refletindo tudo o que sai do trono: a justiça, a misericórdia, o poder e o amor. João vê e compreende que não há sombra diante de Deus. Nenhum lugar onde a luz não alcance. Tudo está exposto, tudo é visível, porque nada pode se esconder diante do trono. Esse mar também fala de separação. Ele marca o limite entre o Criador e a criação. É o lembrete de que Deus é santo, separado de tudo o que é impuro. O homem não atravessa esse limite por esforço próprio. É a graça que o torna possível. É por isso que, quando Cristo veio, ele cruzou essa fronteira. O Filho de Deus passou pelo mar, que separava o céu da terra, e tornou o acesso novamente possível. Ele se tornou o caminho pelo qual o homem pode se aproximar do trono. Isaías descreve o contraste entre esse mar e o mar do mundo. Os ímpios são como o mar agitado, que não pode sossegar, e cujas águas lançam lama e lodo. Isaías, capítulo 57, versículo 20. O mar diante do trono, em contrapartida, está em completa paz. Essa diferença explica a natureza do reino de Deus. O que está debaixo do trono é estável, limpo e transparente. O que está fora dele é turbulento e impuro. O mar de cristal também simboliza o domínio de Deus sobre todas as forças da criação. No mundo antigo, o mar era visto como o símbolo do caos e do desconhecido. As nações temiam suas profundezas e seus monstros. Mas diante do trono, o mar não ameaça ninguém. Ele está calmo, submisso, dominado. É o sinal de que diante do Senhor até o caos se curva. Nenhuma força, visível ou invisível, pode resistir à sua vontade. Em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2, João volta a mencionar esse mar, dizendo: "E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta estavam junto ao mar de vidro, com harpas de Deus." A imagem ganha um novo detalhe: fogo misturado ao vidro. A luz agora é atravessada por chamas. Isso mostra que o mar não é apenas pureza, é também julgamento. O fogo representa a santidade que consome o mal, e o vidro representa a pureza que permanece. Juntos, revelam o caráter completo de Deus, justo e santo, mas também cheio de misericórdia. Esse mar é também o piso da adoração celestial. É sobre ele que os 24 anciãos se prostram, que os seres viventes se movem e que o Cordeiro se manifesta. Tudo acontece sobre esse espelho de pureza. A adoração é refletida nesse mar e retorna em glória ao trono. O céu inteiro se torna uma sinfonia de reflexos, onde cada ato de louvor produz uma nova onda de luz. Há também uma mensagem espiritual nesse detalhe. Assim como o mar diante do trono é transparente, a vida diante de Deus deve ser sem sombras. Nada deve ser escondido. A santidade não é aparência, é transparência. Assim como o cristal permite que a luz o atravesse, o coração que vive diante do trono precisa ser puro, para que a glória de Deus passe por ele sem impedimentos. Quando João vê o mar, ele entende que está diante da fronteira final. É o ponto onde o eterno e o temporal se encontram. Tudo o que é impuro para aqui, tudo o que é santo passa adiante. É uma linha que define o limite da presença divina. É o mesmo princípio que se via no templo, quando o Santo dos Santos era separado do restante por um véu. No céu, esse véu é o mar de cristal.
E há uma promessa associada a ele. No final do livro, quando João vê o novo céu e a nova terra, ele escreve: "E o mar já não existia." Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Isso não significa a ausência de oceanos, mas o fim da separação. O mar de cristal cumprirá seu propósito. O limite entre Deus e a criação deixará de existir, porque tudo estará reconciliado. O trono descerá, e a glória habitará entre os homens. O mar de cristal, portanto, é tanto símbolo de santidade quanto de esperança. Mostra que a presença de Deus é perfeita, mas também anuncia que um dia essa perfeição será compartilhada. O mesmo brilho que reflete a glória do trono será a luz que iluminará a nova criação. João não descreve ondas, mas claridade. Não há movimento, apenas estabilidade. Essa é a diferença entre a glória do céu e o movimento do mundo. Na presença de Deus, não há confusão, não há medo, não há dúvida. O trono governa e o mar reflete. Tudo está em seu devido lugar. A visão do mar de cristal também nos ensina algo sobre descanso. Na terra, as pessoas buscam paz e não a encontram porque procuram fora do trono. O verdadeiro descanso está na presença de Deus. O mar que João vê é o retrato da alma que encontrou o centro de tudo, o trono. É a imagem da paz completa que o homem tanto busca e que só existe diante do Criador. Cada reflexo naquele mar é um lembrete de que o governo de Deus é absoluto. Nada escapa à sua luz. Cada cor, cada brilho, cada raio que atravessa o cristal revela que o trono está em ação. O mar não é um simples adorno celestial, é o testemunho de que o poder divino é perfeito e eterno. Enquanto João observa, ele percebe que há tronos ao redor do trono principal. 24 anciãos estão assentados, vestidos de branco e com coroas de ouro. Eles se prostram e lançam suas coroas diante do trono. O mar de cristal reflete essa adoração e toda a cena se transforma em um reflexo de glória e entrega. A visão se amplia, o foco muda, e agora João contempla a humanidade redimida, participando do governo de Deus. Os 24 anciãos. Logo após ver o mar de cristal diante do trono, João percebe algo extraordinário. Ao redor do trono principal, há outros 24 tronos, e sobre eles estão assentados anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Ele escreve: "E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro." Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. Esses anciãos representam algo profundo. Eles simbolizam a humanidade redimida, o povo de Deus em sua plenitude. 24 é a soma das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos do Cordeiro, o Antigo e o Novo Pacto, unidos diante do trono. É a imagem perfeita da redenção completa. Os que vieram antes da cruz e os que vieram depois, todos agora reunidos na presença do mesmo Deus. A veste branca indica pureza, não de origem humana, mas concedida pelo sangue do Cordeiro. O branco sempre foi o símbolo da justiça de Cristo, imputada aos que foram lavados em seu sacrifício. As coroas de ouro sobre as cabeças mostram vitória. São as coroas prometidas por Jesus aos que perseveram até o fim, como está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Esses anciãos são o testemunho vivo de que a promessa se cumpriu. João os vê assentados. Isso é significativo. No mundo espiritual, estar assentado diante do trono indica descanso após a obra concluída. Eles já venceram, já foram julgados e agora participam do governo de Deus. A posição deles ao redor do trono mostra que a redenção não apenas salva, mas também exalta.
O homem que um dia caiu, agora se assenta próximo do Criador, redimido, purificado e participante do reino. A cena é de ordem e reverência. Quando os 4 seres viventes proclamam Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Os 24 anciãos se levantam de seus tronos, tiram as coroas de ouro e as lançam diante do trono principal, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, versículos 10 e 11. É o momento em que a criação devolve ao Criador toda a honra que lhe pertence. Nada é mais revelador sobre o coração da adoração do que essa imagem. Eles têm coroas, mas reconhecem que o mérito não é deles. O ouro que carregam na cabeça é devolvido a quem o concedeu. O gesto é simples, mas carrega a essência de toda a eternidade. Tudo o que temos vem dele e tudo volta para ele. Os anciãos também representam o sacerdócio eterno. No templo terrestre, Davi organizou 24 turnos de sacerdotes para ministrar diante de Deus. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 19. No céu, esse número aparece novamente, agora em sua forma completa e glorificada. O que Davi instituiu como sombra, João vê como realidade. Os 24 anciãos são os sacerdotes celestiais, que servem diante do trono para sempre. Eles têm harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, como está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Isso mostra que o culto celestial inclui a intercessão dos redimidos. As orações do povo de Deus sobem como aroma suave diante do trono, e os anciãos participam desse movimento de adoração e intercessão contínua. As vestes brancas, as coroas, as harpas e as taças não são símbolos de luxo, mas de propósito. Cada elemento tem um significado espiritual. A veste indica a justificação, a coroa aponta para a recompensa, a harpa representa o louvor e as taças revelam a intercessão. Juntos formam o retrato completo da adoração perfeita. Esses anciãos também mostram que o reino de Deus é participativo. O trono central é de Deus, mas ele compartilha sua autoridade com os que venceram. Jesus prometeu isso quando disse: Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. A presença dos 24 anciãos é o cumprimento literal dessa promessa. Há ainda um detalhe notável. As coroas que eles usam são stéfanos, no grego, coroas de vitória, não de realeza. Isso mostra que são vencedores, mas continuam servos. Mesmo glorificados, continuam reconhecendo a supremacia do trono central. É a perfeita harmonia entre honra e humildade. Os 24 anciãos nos lembram que a adoração não é apenas uma canção, mas um reconhecimento constante de que Deus está no centro de tudo. Eles não cantam para si, não se colocam em destaque. Tudo o que fazem gira em torno do trono. Essa é a estrutura do reino. Deus no centro e todos os demais ao redor dele. O que João presencia é o modelo de adoração celestial. Não há distração, não há vaidade. Cada som, cada gesto, cada palavra é direcionada ao Rei. É um ambiente onde o amor e a reverência se unem e onde o tempo não existe mais, porque tudo é consumido pela presença de Deus. Os anciãos também testemunham o equilíbrio perfeito entre os dois pactos. O Antigo Testamento e o Novo não são opostos, mas complementares. As 12 tribos de Israel representam o povo escolhido e os 12 apóstolos representam a igreja enviada. Unidos, formam os 24 anciãos, a totalidade dos redimidos, os que creram antes e depois da cruz, agora reunidos na presença do mesmo Senhor.
Essa visão mostra que a salvação é um plano completo, traçado desde o princípio. Deus não começou a redimir o homem em Cristo. Ele o planejou antes da fundação do mundo. Os anciãos são o testemunho disso, a promessa feita a Abraão, cumprida em Cristo e manifestada na eternidade. Enquanto João observa, percebe que a adoração deles provoca movimento. Quando os anciãos se prostram, o trono responde. Relâmpagos, vozes e trovões saem dele, e o ambiente inteiro vibra com a glória de Deus. Cada ato de adoração celestial tem resposta imediata. É o reflexo da comunhão perfeita entre o Criador e a criação. Os 24 anciãos não estão ali apenas como espectadores, mas como participantes ativos no governo de Deus. Eles representam a humanidade, restaurada à sua função original, reinar e servir. O homem que um dia foi expulso do Éden, agora está assentado em volta do trono, não como servo distante, mas como filho reconciliado. E à medida que o olhar de João percorre a cena, algo acima de tudo chama sua atenção. Sobre o trono, uma luz se manifesta, não como relâmpago, mas como cor. Uma tonalidade viva envolve todo o trono, um brilho esmeralda que circunda a glória de Deus, como um arco que não tem fim. Aquele que está assentado é cercado por um arco-íris, símbolo de aliança, lembrando que o juízo e a graça coexistem diante de sua presença. É o próximo detalhe da visão que João descreve, e o que ele vê a seguir revela o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. O arco-íris ao redor do trono. Enquanto João observa os 24 anciãos se prostrarem diante do trono, algo acima de tudo começa a chamar sua atenção. Ele descreve: "E havia ao redor do trono um arco-íris, semelhante na aparência a esmeralda." Apocalipse capítulo 4, versículo 3. Não é o arco colorido que o homem conhece após a chuva, mas uma manifestação viva de luz, um círculo completo de glória que envolve o próprio trono de Deus. Esse arco-íris não é apenas beleza celestial, é o símbolo da aliança eterna. Desde Gênesis, o arco é o sinal visível de que Deus se lembra da sua promessa. Quando as águas do dilúvio recuaram, o Senhor disse a Noé: "O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra." Gênesis capítulo 9, versículo 13. Agora João o vê novamente, não nas nuvens, mas em torno do trono. O que Deus colocou no céu da terra como lembrança, ele mantém diante de si como garantia. A aliança nunca foi esquecida. A cor predominante é verde esmeralda, símbolo de vida e renovação. No mundo antigo, a esmeralda representava a esperança. É como se o próprio trono fosse envolto por um lembrete constante de que a misericórdia ainda está presente, mesmo diante do juízo. Enquanto relâmpagos e trovões saem do trono, o arco o circunda em paz. Justiça e graça coexistem no mesmo lugar, mostrando que o caráter de Deus é perfeito e completo. Esse detalhe revela uma verdade profunda. O trono de Deus não é apenas o centro do poder, é o centro da aliança. Tudo o que emana dele é equilibrado entre o juízo que corrige e a graça que restaura. O arco ao redor do trono é a garantia de que Deus nunca julga sem lembrar da promessa. Ele não destrói sem antes oferecer redenção. O arco-íris é o lembrete de que o mesmo Deus que trouxe o dilúvio para purificar o mundo é o mesmo que abriu o caminho da salvação. Ele é o Deus que julga, mas também o Deus que perdoa. João compreende que diante do trono, a justiça não é oposta à misericórdia, mas o complemento perfeito dela. Essa imagem se conecta diretamente à cruz de Cristo. Assim como o arco une o céu e a terra em um mesmo arco de luz, a cruz uniu Deus e os homens em um mesmo ato de reconciliação. A aliança feita com Noé apontava para uma promessa de preservação.
A aliança cumprida em Cristo aponta para uma promessa de redenção. O arco-íris ao redor do trono é o lembrete visual de que a graça sempre vence o juízo para os que estão em Cristo. A cor esmeralda que João menciona tem um significado espiritual importante. Na Bíblia, o verde representa vida, crescimento e eternidade. O salmista declarou: aquele que habita sob a sombra do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Salmos capítulo 91, versículo 1. O arco verde ao redor do trono é o reflexo dessa promessa. É o sinal de que a presença de Deus é um abrigo de vida, não de destruição. Mas há também um contraste nítido. Fora do arco, há trovões, vozes e relâmpagos. Dentro dele, luz e paz. Isso mostra que quem está fora da aliança enfrenta o poder do juízo, mas quem está sob a aliança é envolto pela graça. O arco-íris não é um detalhe estético, é a fronteira entre a ira e a misericórdia. O fato de o arco estar ao redor do trono é significativo. Ele não está acima nem abaixo, mas em volta, abraçando o trono por completo. Isso mostra que a misericórdia de Deus envolve o seu poder em todas as direções. Nenhum ato divino é separado da sua graça. Mesmo quando ele julga, o faz lembrando do pacto que fez com a humanidade. Os profetas também viram essa luz. Ezequiel descreveu a mesma visão. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. A glória e a aliança aparecem juntas. O trono é glória, o arco é graça. E juntos revelam o Deus que é santo e misericordioso ao mesmo tempo. Quando João vê o arco ao redor do trono, ele entende que a história da humanidade está sustentada por promessas que jamais falharam. Desde o Éden até o Apocalipse, Deus permanece fiel ao que disse. O arco não apenas recorda o passado, mas anuncia o futuro. É o sinal de que a graça continuará cobrindo os redimidos até o fim. Esse arco também reflete a natureza de Cristo. Ele é o mediador da nova aliança, o elo que une o céu e a terra. A cor verde esmeralda pode ser vista como o reflexo da vida que há nele. O Evangelho de João declara: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João, capítulo 1, versículo 4. O mesmo brilho que cercava o trono é a vida que emana do Filho de Deus. No céu, tudo o que é visto comunica algo sobre quem Deus é. O trono fala de autoridade, os relâmpagos de poder, o mar de cristal de pureza, os anciãos de redenção. E o arco-íris fala da graça que sustenta tudo isso. Ele é o lembrete eterno de que o trono de Deus é tanto o centro do juízo quanto o refúgio da misericórdia. Essa harmonia entre justiça e graça é o que mantém o reino inabalável. Deus não abdica de sua santidade para ser misericordioso, nem abandona sua justiça para amar. Ele é ambas as coisas ao mesmo tempo. O arco-íris ao redor do trono mostra que o amor de Deus não cancela o juízo, mas o cumpre. É a demonstração visual da perfeição divina em equilíbrio. Quando o homem se aproxima de Deus por meio de Cristo, entra sob esse arco. Ele passa da zona de juízo para o ambiente da graça. É o que Paulo explica em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O arco é a representação celestial dessa verdade. João vê, e tudo ao redor brilha com uma luz que não fere os olhos, mas transmite paz. A presença do arco indica que o trono não é apenas majestade, é segurança. O mesmo Deus que reina também protege. Aquele que tem o poder de julgar é o mesmo que se lembra de cada promessa feita aos seus filhos. E enquanto o apóstolo continua observando, a cena se intensifica. Da presença do trono, a luz aumenta e uma manifestação de glória ainda mais viva começa a preencher o ambiente.
é a Shequina, a presença visível do Deus invisível, a glória que habitava o Santo dos Santos e que agora envolve todo o céu. O que João vê em seguida revela o próprio coração da presença divina. A Shequina, a presença visível do invisível. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu Demais e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando. Assim que o arco-íris envolve o trono em luz, João vê algo que nenhuma mente humana poderia descrever completamente. Ele contempla uma glória viva, uma luz que não apenas brilha, mas habita. É a presença manifesta de Deus, a Shequina, o nome dado pelos antigos hebreus para definir o momento em que o invisível se torna visível. Não é uma metáfora, é uma realidade. João não vê apenas o trono, ele vê a glória que o preenche. Essa mesma presença já havia se revelado antes. No deserto, quando Israel caminhava sob o sol ardente, o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Era a Shequina, conduzindo um povo humano com uma luz divina. Depois, no Sinai, quando Deus desceu sobre o monte Sinai fumegava todo, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Êxodo capítulo 19, versículo 18. Era o mesmo brilho, a mesma glória, agora visível diante dos olhos de Moisés. Essa presença não era apenas um sinal, era o próprio Deus habitando entre seu povo. Quando o tabernáculo foi erguido, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo capítulo 40, versículo 34. E mais tarde, quando Salomão dedicou o templo, a casa se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segundo Crônicas capítulo 5, versículos 13 e 14. Essa glória era o sinal visível de que Deus estava ali. Ela se manifestava em luz, fogo e som, mas sua essência era comunhão. A Shequina não era apenas o brilho do poder de Deus, mas o símbolo do seu desejo de habitar entre os homens. Por isso, João agora vê essa mesma glória no trono, viva, envolvente, imutável. A Shequina não muda com o tempo. O mesmo Deus que se manifestou no deserto e no templo, agora se manifesta em plenitude diante do trono celestial. João vê o que os profetas apenas vislumbraram, o lugar onde a presença não visita, mas habita. Essa glória não apenas ilumina, ela revela. Tudo o que é impuro é exposto, tudo o que é santo é fortalecido. É por isso que Isaías, ao ver o Senhor assentado sobre o trono, clamou: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. A presença de Deus não destrói quem é sincero, mas transforma. No Antigo Testamento, a Shequina ficava oculta atrás do véu, no Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote podia se aproximar uma vez por ano, com sangue de sacrifício. Mas quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus, capítulo 27, versículo 51. A barreira foi removida e a presença antes inacessível agora habita em todos os que foram redimidos. Essa é a transição que João contempla. A glória que antes estava confinada a um lugar, agora se manifesta no céu inteiro. Não há véu, não há separação. A presença que descia em nuvem agora envolve o trono por completo.
O que antes era sombra no templo, agora é realidade eterna. A Shequina é também a expressão visível da natureza de Deus. Quando ele se revela em luz, está mostrando sua pureza. Quando se manifesta em fogo, está revelando sua santidade. Quando se manifesta em voz, está revelando sua autoridade. E quando tudo isso acontece diante do trono, é a própria essência divina se comunicando com a criação. Mas há um detalhe essencial. Essa glória não apenas cerca o trono, ela procede dele. João vê que do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. A presença de Deus não é estática. Ela fala, move e age. É o governo vivo do Criador sobre toda a existência. A Shequina também representa o cumprimento da promessa que atravessa toda a Bíblia. Desde o início, Deus disse, habitarei no meio deles e serei o seu Deus. Êxodo capítulo 29, versículo 45. No final, essa promessa é reafirmada. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. O que começou no deserto termina na eternidade, quando a presença que guiava Israel passa a habitar para sempre entre os redimidos. A Shequina é, portanto, o elo que une toda a revelação bíblica. Ela é a prova de que Deus nunca se afastou do homem, apenas o preparou para suportar sua presença. É o brilho que acompanhou a arca, a nuvem que cobriu o monte, a luz que cercou o anjo diante dos pastores e o fogo que desceu no Pentecostes. Tudo isso é a mesma glória, revelada em graus diferentes até se manifestar plenamente no trono. No Apocalipse, essa glória é o ambiente natural do céu. Ela envolve os seres viventes, os anciãos e o próprio Cordeiro. Não há mais necessidade de lâmpadas nem de sol, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. A Shequina não é apenas uma luz externa, é a própria vida de Deus iluminando tudo o que existe. No coração da visão, João percebe que essa glória tem um centro. No meio do trono, algo se destaca. Entre a luz e o fogo, ele vê uma figura. Não é um anjo, nem um ser simbólico, mas alguém com marcas. É o Cordeiro, aquele que foi morto, mas vive. A glória que enche o trono não é apenas a manifestação da presença divina, é também o reflexo da redenção. O trono de Deus está rodeado de santidade, mas o centro dele é o sacrifício. O poder da Shequina e a compaixão do Cordeiro se unem em uma mesma visão. A presença visível do invisível agora tem um rosto. O rosto do Filho de Deus, que venceu a morte e está assentado no centro da eternidade. E enquanto João contempla, o foco muda novamente. O brilho que cercava o trono agora se concentra no meio dele. O Cordeiro se levanta e toda a criação se curva. O poder que move o universo não é apenas autoridade, é amor que se entregou. A glória que João vê agora tem propósito, voz e nome. É o Cordeiro no centro do trono. O Cordeiro no centro do trono. Quando João continua observando o trono, algo muda diante dos seus olhos. A glória que o cercava começa a se concentrar em um ponto central. E no meio de toda aquela luz, ele vê uma figura se destacar. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Essa é uma das imagens mais poderosas e teológicas de toda a Bíblia. No centro do governo eterno, não há um rei em trajes de guerra, não há um trono vazio, há um cordeiro, o símbolo máximo do poder que se entregou. João
não vê o leão que esperava. Pouco antes, um dos anciãos lhe dissera: Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Mas quando ele levanta os olhos, não vê um leão, vê um cordeiro. A revelação é clara. A vitória de Deus não vem pela força, mas pelo sacrifício. O poder supremo do universo se manifesta na forma mais humilde possível, um animal de oferta. Essa é a essência do Evangelho. O Cordeiro é o centro de tudo. O trono, os anciãos, os seres viventes, o mar de cristal, o arco-íris, tudo converge para ele. É como se todo o céu estivesse estruturado em torno dessa figura. A razão é simples. O trono de Deus é o trono do Cordeiro. O poder e a redenção não estão separados. Deus governa através daquele que foi ferido. As marcas que João vê no Cordeiro são a prova eterna da redenção. Ele está como havendo sido morto, mas está de pé. Essa combinação é o coração da fé cristã. O sacrifício que venceu a morte. Cristo carrega as marcas da cruz, não como feridas abertas, mas como emblemas de vitória. O que o mundo chamou de fraqueza, o céu reconhece como poder. Os 7 chifres e os 7 olhos têm um significado espiritual profundo. O número 7 na Bíblia representa plenitude e perfeição. Os chifres representam autoridade e os olhos representam o Espírito de Deus em operação. Ou seja, o Cordeiro tem autoridade total e visão completa. Ele não reina pela força física, mas pelo poder do Espírito. É o mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação, que guiou os profetas, que ressuscitou Jesus dentre os mortos e agora é enviado por toda a terra. João então vê o Cordeiro se aproximar do trono e tomar o livro da mão direita de Deus. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Apocalipse capítulo 5, versículo 7. Esse momento é central em toda a revelação do Apocalipse. O livro que ninguém podia abrir contém o plano de Deus para a história. Nenhum anjo, nenhum profeta, nenhum ser criado podia tocá-lo. Mas o Cordeiro, aquele que foi morto e ressuscitou, se aproxima e o toma. Isso significa que ele é o único digno de executar o plano de Deus. Essa cena mostra o ápice da teologia bíblica. Toda a autoridade nos céus e na terra está agora nas mãos de Cristo. Ele mesmo declarou: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus, capítulo 28, versículo 18. O Cordeiro não é um símbolo de fraqueza, mas a prova de que o verdadeiro poder está na obediência e na entrega. Quando o Cordeiro toma o livro, o céu inteiro responde. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5, versículos 8 e 9. Essa adoração é única, não é apenas reverência, é reconhecimento. O Cordeiro é adorado porque redimiu. A canção celestial não celebra poder ou glória isolados, mas o ato de amor que restaurou a humanidade. É a primeira vez em toda a Bíblia que Deus é adorado pelo que fez na cruz, não apenas pelo que criou. A criação se curva diante do Redentor. A expressão "compraste para Deus" mostra a dimensão universal da obra de Cristo. A redenção não é local, é global. O sangue do Cordeiro alcança todas as nações, culturas e línguas. A cena que João vê é o cumprimento da promessa feita a Abraão quando Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. O que começou com um homem agora se cumpre diante do trono.
toda a humanidade redimida adorando o Cordeiro. Esse cântico novo tem um significado profundo. Na Bíblia, sempre que há um novo cântico, significa que Deus realizou algo que muda o curso da história. O salmista dizia: cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. Salmos capítulo 98, versículo 1. Aqui, o novo cântico é o cântico da redenção. Não há louvor maior do que aquele que nasce da salvação. O versículo seguinte mostra que a adoração se expande. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. E era o número deles milhões e milhares de milhares, dizendo com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12. A adoração se torna universal. Não há silêncio, não há distância. Tudo o que tem vida se une em um mesmo som. É importante perceber que o Cordeiro não apenas está no trono, ele é o trono em ação. Tudo o que Deus faz na história agora é feito por meio dele. Ele é o mediador entre o Criador e a criação. O trono continua sendo de Deus, mas a face visível desse governo é o Cordeiro. É a confirmação de que Jesus é o centro da eternidade, o ponto em que justiça e amor se encontram. Essa imagem do Cordeiro é o cumprimento das profecias antigas. Isaías anunciou: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías capítulo 53, versículo 7. João Batista o reconheceu com as mesmas palavras: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. E agora João, o apóstolo, o vê glorificado, não mais como vítima, mas como rei. Cada detalhe dessa visão é intencional. O trono mostra o governo de Deus, os anciãos mostram a humanidade redimida, os seres viventes mostram o poder da criação, e o Cordeiro une tudo isso. Ele é o elo que conecta o céu e a terra, o visível e o invisível, o eterno e o temporal. Por isso, ele está no centro. O universo inteiro gira em torno do que ele fez. Teologicamente, esse momento é a coroação do sacrifício. Na cruz, o Cordeiro venceu o pecado. Diante do trono, ele recebe o reconhecimento eterno por essa vitória. É a consumação da redenção. O céu inteiro confirma que a obra foi completa. O livro foi tomado, os selos serão abertos e o plano de Deus será revelado. Há algo muito importante aqui. O Cordeiro é adorado, exatamente como Deus é adorado. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 13, João escreve: e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Essa é a prova de que Jesus não é apenas o Filho de Deus, ele é Deus. Ele compartilha a mesma glória, a mesma honra e o mesmo poder do Pai. Enquanto o louvor continua, o céu inteiro se torna um só som. Não há separação entre anjos e homens, entre criação e Criador. Tudo se une em torno do Cordeiro. É o cumprimento da profecia de Filipenses, capítulo 2, versículos 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para glória de Deus Pai. O trono agora tem um centro revelado, e o centro é o Cordeiro. Tudo o que João viu antes, o arco-íris, o mar de cristal, os anciãos, os seres viventes, encontra sentido aqui. Nada existe isoladamente.
Tudo converge para Cristo. Ele é a chave da visão, o foco da adoração e o propósito da criação. E enquanto João contempla essa glória, a revelação ainda não terminou. Porque o trono e o cordeiro não são apenas símbolos de poder e redenção. Eles também apontam para um fim, para uma promessa que está prestes a se cumprir. O trono que hoje está nos céus, um dia descerá, e o cordeiro reinará entre os homens. A eternidade vai se encontrar com o tempo, e o céu se tornará um só com a terra. É o que João verá a seguir, o trono final, quando tudo for restaurado. O trono final. Depois de ver o cordeiro no centro do trono, João entende que tudo o que foi revelado até aquele momento apontava para um propósito: a restauração completa entre Deus e a humanidade. O Apocalipse não termina em destruição, termina em reconciliação. A visão muda de direção e ele escreve: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." Apocalipse capítulo 21, versículo 1. O trono que antes estava no céu agora desce, e o Criador passa a habitar com suas criaturas. Essa é a consumação de toda a história da salvação. Desde o Éden, o propósito de Deus foi ter comunhão com o homem. O pecado interrompeu essa comunhão, o templo simbolizou sua restauração, Cristo abriu o caminho de volta e agora o trono desce para cumprir o plano original. João vê a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Essa linguagem não é poética, é espiritual e literal. A noiva é o povo redimido, adornado com a glória de Deus. A voz que João ouve confirma o que os profetas sempre anunciaram. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. O trono agora está na terra. Não há mais véus, não há mais separação, não há mais templo, porque o próprio Deus é o templo. Tudo o que era sombra se torna realidade. O versículo 4 descreve o resultado dessa presença: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Essa é a promessa definitiva da redenção. Tudo o que o pecado trouxe é removido. O trono que antes julgava, agora cura. A presença que antes revelava, agora restaura. O governo de Deus se torna o ambiente permanente da criação. A Nova Jerusalém não é uma ideia simbólica, é uma cidade real, uma expressão física da glória divina. João descreve seus detalhes com precisão. Ela tem 12 portas, cada uma representando uma tribo de Israel, e 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículos 12 ao 14. Essa estrutura mostra que tanto o Antigo quanto o Novo Pacto fazem parte da mesma promessa. A redenção é completa, unindo todos os que foram fiéis desde o princípio. A cidade é descrita como tendo a glória de Deus, e seu brilho é semelhante a uma pedra preciosíssima como jaspe, clara como cristal. Apocalipse capítulo 21, versículo 11. A luz que a ilumina não vem do sol nem da lua, mas do próprio Deus. A cidade não necessita nem de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Tudo o que antes era separado agora está unido. O céu e a terra, a criação e o Criador, o homem e Deus, tudo se torna um só ambiente de glória. Essa é a realização da profecia de Isaías, capítulo 65, versículo 17. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O que João vê é o cumprimento literal dessa promessa.
O mesmo Deus que criou o primeiro universo agora renova tudo. A antiga criação foi marcada pela queda, a nova é marcada pela presença. No centro da Nova Jerusalém está o trono. Não há mais distância entre o trono e o homem. João escreve: "E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações." Apocalipse capítulo 22, versículos 1 e 2. Essa é a restauração total do Éden. O rio da vida volta a fluir. A árvore da vida volta a estar acessível, e o homem volta a viver diante de Deus. Observe que tudo procede do trono. A vida não vem da cidade, vem de Deus. O trono é a fonte. Assim como no Gênesis o rio saía do Éden para regar a terra, agora ele sai do trono para curar as nações. O que era fechado no início agora é aberto para sempre. A maldição termina, como João escreve, e ali nunca mais haverá maldição. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. A menção à árvore da vida é um dos pontos mais significativos dessa visão. Em Gênesis, o homem foi afastado dela por causa do pecado. Agora, ele volta a ter acesso. A redenção não apenas restaura a comunhão, mas devolve o direito à vida eterna. As folhas que curam as nações mostram que o propósito de Deus sempre foi restaurar, não destruir. Até o último detalhe da visão aponta para a graça. A presença do trono entre os homens é o cumprimento do nome dado a Cristo. Emanuel, Deus conosco. Mateus, capítulo 1, versículo 23. O que era uma promessa no nascimento de Jesus se torna realidade eterna. Agora, a humanidade vive sob o governo direto de Deus, em perfeita comunhão. A descrição da cidade também revela algo profundo sobre o caráter de Deus. João diz que suas ruas são de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse capítulo 21, versículo 21. Isso mostra que nada ali está escondido. A pureza e a transparência dominam tudo. O pecado não tem lugar. Não há sombras nem segredos diante da luz divina. É o ambiente da verdade, onde tudo é revelado e purificado. O trono final também representa o fim do tempo como conhecemos. Não haverá mais noite, porque o Senhor brilhará continuamente. E não haverá ali mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Essa é a eternidade real, não uma existência abstrata, mas uma vida completa, contínua e consciente na presença de Deus. O trono final é o ponto máximo do propósito de Deus. Ele mostra que a redenção não termina na salvação individual, mas na transformação de toda a criação. Tudo o que o pecado corrompeu é restaurado. A humanidade volta a ocupar seu lugar de honra como portadora da imagem divina, agora glorificada e perfeita. O que impressiona nessa visão é que o trono, símbolo de autoridade e poder, se torna também o centro da comunhão. O mesmo Deus que reina é o Deus que habita, que se aproxima, que se deixa ver. João descreve: "E verão o seu rosto, e o seu nome estará nas suas testas." Apocalipse capítulo 22, versículo 4. Essa é a recompensa final dos fiéis, ver o rosto de Deus. Algo que Moisés pediu e não pôde contemplar, agora se torna realidade para todos os redimidos. Esse é o clímax da revelação. O trono que julgou agora reina entre os que foram salvos. O tempo da fé dá lugar ao tempo da visão. Não há mais promessas, apenas cumprimento. O trono que parecia distante se torna o lar eterno, mas João não encerra sua visão sem um chamado.
O mesmo trono que reina é o trono que convida. O Espírito e a noiva dizem: vem. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O convite é feito a todos. O trono final não é apenas o destino dos que venceram, é a porta aberta para todos os que desejam ser reconciliados com Deus. Essa é a última mensagem do Apocalipse. A eternidade não será um mistério, será comunhão. O céu e a terra se tornarão um só ambiente, e o Cordeiro será o centro de tudo. O governo de Deus será visível, o amor será pleno, e o homem finalmente estará onde sempre deveria estar, diante do trono, vivendo para sempre sob a luz do Deus eterno. E enquanto essa visão encerra o Apocalipse, ela também abre o chamado da fé. O trono final não é apenas o fim da história, é o começo da eternidade. E desse trono ainda ecoa a voz do Cordeiro: certamente cedo venho. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. É o lembrete de que o tempo está caminhando para esse encontro e de que toda a criação aguarda o dia em que o trono descerá e o céu e a terra se tornarão um só reino para sempre. Tudo o que João viu diante do trono não foi apenas uma revelação sobre o céu, mas sobre o coração de Deus. Desde o início da visão até o último versículo, há uma mensagem que atravessa tudo. O trono não existe apenas para governar, mas para chamar. A mesma voz que criou o universo é a que agora convida o homem a voltar. O trono, que foi visto entre relâmpagos, arco-íris, anciãos e adoração, representa o governo perfeito de Deus, justo, santo, mas profundamente misericordioso. Cada detalhe da visão de João revela que o centro da eternidade é Cristo, o Cordeiro que se entregou por amor. Ele está no meio do trono não como símbolo, mas como prova de que o caminho de volta foi aberto. A história da humanidade é a distância entre o homem e esse trono. Desde o Éden, quando a comunhão foi quebrada, a voz de Deus nunca deixou de chamar: Adão, onde estás? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Esse chamado continua ecoando, atravessando os séculos, chegando até os dias de hoje. O trono de Apocalipse não é um lugar inalcançável, é o destino para onde Deus sempre quis conduzir o homem. Quando João vê o trono descendo e a presença divina habitando entre os homens, ele entende que tudo o que começou na criação encontra seu fim na redenção. O trono, o Cordeiro, a cidade santa, o rio de vida, tudo converge para uma só verdade. O plano de Deus sempre foi restaurar. Nada foi criado para a perdição. O trono é o ponto onde justiça e amor se encontram, onde o julgamento e a graça se unem. Ao longo de toda a revelação, o trono fala. Ele não é mudo, ele se comunica. Desde Isaías até João, cada profeta ouviu algo que vinha dali. Isaías ouviu o chamado do envio. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías capítulo 6, versículo 8. Ezequiel ouviu a voz que dizia: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. João ouviu: Sobe aqui, e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Cada chamado foi diferente, mas todos vinham da mesma fonte. O trono sempre fala com propósito, e o propósito final dessa voz é arrependimento e reconciliação. Deus não mostra a sua glória para assustar, mas para atrair. A luz da Shequina, que os profetas viram envolta em fogo, é a mesma luz que hoje ilumina o coração daquele que decide voltar. É a presença viva do Espírito Santo chamando o homem de volta ao centro da vontade divina. Quando o Cordeiro aparece no meio do trono, ferido, mas vivo, João entende que a glória de Deus não está separada da compaixão. A ferida do Cordeiro é o selo da redenção. Ele reina porque se entregou. Cada relâmpago, cada voz, cada ser vivente que o adora, tudo declara uma só verdade: a salvação vem do sacrifício de Cristo.
O trono que João vê não é um símbolo distante de poder, é um convite. É a lembrança de que o Deus que reina também se fez homem, caminhou entre nós e morreu na cruz. O trono celestial tem marcas de sangue, e esse sangue clama por perdão, não por condenação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. A cada capítulo dessa visão, Deus revela mais de si. Primeiro, o poder. Depois, a glória. Em seguida, a justiça e a adoração. Mas no fim, ele revela o que estava por trás de tudo: o amor. Um amor que não apenas cria, mas restaura. Que não apenas governa, mas perdoa. Esse é o centro do trono. O amor que se fez graça, o amor que se fez pessoa, o amor que se fez cordeiro. Tudo o que foi visto, o mar de cristal, os anciãos, os seres viventes, o arco-íris, a Shequina, aponta para Cristo. Ele é o reflexo da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Tudo começa nele e tudo termina nele. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. O trono é dele, o reino é dele, e a eternidade pertence a ele. E agora, o mesmo Cordeiro que reina sobre o universo estende a mão ao coração humano. A voz do trono continua chamando, não com trovões, mas com amor. É um chamado à vida, ao arrependimento, à restauração. O céu não é um prêmio distante, é o resultado de uma escolha. A escolha de responder à voz que ainda hoje diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. O arrependimento não é punição, é libertação. É o momento em que o homem decide deixar de correr e se render. O mesmo fogo que consumia no Sinai agora purifica o coração que se entrega. O mesmo trono que julgava agora acolhe. Tudo o que Deus pediu sempre foi um coração disposto a voltar. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago capítulo 4, versículo 8. O trono que João viu é o destino dos que escolherem esse caminho. Não haverá mais lágrimas, nem dor, nem separação. O que começou com um jardim e terminou com uma cidade é a história da graça, do Deus que nunca desistiu da humanidade. E essa história continua sendo escrita toda vez que alguém diz sim ao chamado do Cordeiro. Hoje, essa voz ainda fala. Talvez não em relâmpagos nem em nuvens, mas em silêncio, dentro do coração. É a voz do mesmo Deus que se revelou a Isaías, a Ezequiel e a João. É a voz que te chama para perto. Não importa quanto tempo tenha se passado, quantas vezes você se afastou ou quantas dúvidas tenha. O trono continua no mesmo lugar e o Cordeiro continua de pé. Se hoje você sente que é hora de voltar, esse é o momento. Se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, declare com sinceridade: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já entregou sua vida a Cristo, renove esse compromisso agora, dizendo amém nos comentários, para que essa mensagem alcance mais vidas e o Evangelho continue ecoando. Porque cada amém é uma semente de fé, e cada partilha é uma chama que leva luz onde ainda há escuridão. O trono que João viu não é apenas o fim da história, é o início da eternidade. Ele continua firme, brilhando com a glória do Cordeiro, aguardando o dia em que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, o Senhor. E até que esse dia chegue, a voz do trono ainda chama, e o Espírito e a noiva continuam dizendo: vem. Até a próxima.